O Partido Trabalhista Brasileiro apresentou no Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, dia 15, a arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar para defender o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. A legenda argumenta que esses preceitos fundamentais, previstos nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, foram violados nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos da referida corte e de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na ação, assinada pelo primeiro secretário jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB afirma que os dois inquéritos têm perseguido sistematicamente jornalistas e indivíduos com exposição pública relevante que, dentro da sua esfera de liberdades assegurada pela Carta Magna, manifestam-se criticamente sobre o atual cenário de graves instabilidades políticas e jurídicas pelo qual passa o Brasil. O partido enfatiza também que o Poder Judiciário, sobretudo o STF, vem atuando politicamente, afastando-se, portanto, da sua função jurisdicional. Além disso, diz que as decisões de Alexandre de Moraes têm por objetivo a censura de opiniões e manifestações, principalmente dos que criticam a atuação da Corte dentro e fora das suas competências constitucionalmente previstas. Um regime democrático, frisa o PTB, exige a liberdade de manifestação e de circulação de informação. O guardião está vinculado à letra da Constituição, da mesma forma que todos os demais indivíduos e instituições. O STF não é maior do que a Constituição. Os seus ministros não são mais importantes do que o cidadão comum. Eles estão ali exercendo um munus público, devendo atender ao que determina a Constituição e não à voz das ruas ou às suas opiniões particulares. O seu motivo de existir é a própria Constituição. Não há como inverter essa ordem lógica. O fundamento de validade dos atos praticados pelo STF é a Constituição de 88. Qualquer ato praticado em desconformidade com a sua redação e essência deve de imediato ser expurgado da ordem jurídica, ressalta. Na ação, o PTB cita a censura imposta por Alexandre de Moraes à revista Cruzoé e ao site O Antagonista que, em abril de 2019, publicaram reportagem informativa sobre o hoje presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que foi produzida levando em consideração um documento presente nos autos da Operação Lava Jato. Além de impedir a veiculação da matéria, Moraes determinou a intimação dos responsáveis pela publicação da mesma para prestar depoimento. Outra situação mencionada pelo PTB são as buscas e apreensões decretadas nos autos desses dois inquéritos contra os jornalistas Alan dos Santos, apresentador do canal Terça Livre, e Bernardo Kister, do site Brasil Sem Medo, e o jornal Folha Política. Outro caso é o do jornalista Oswaldo Eustáquio, que, por ordem de Alexandre de Moraes, permaneceu 10 dias preso e ficou impedido de exercer suas atividades por meio de suas redes sociais. O PTB atesta que essas decisões reforçam que as liberdades de expressão e de imprensa estão com os dias contados, pois estão constantemente sendo submetidas à censura realizada pelo STF por meio dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. É exatamente isso que se pleiteia aqui. A garantia de liberdade de expressão e de imprensa, por mais críticas que sejam as pautas defendidas, ainda que contrárias aos posicionamentos jurisdicionais e políticos desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, como os demais órgãos de Estado, o Supremo Tribunal Federal também se submete ao escrutínio público, devendo agir conforme determina a Constituição Federal. A liberdade de expressão e de imprensa é indispensável ao exercício desse controle. Uma vez censurada, perseguida, intimidada e ameaçada, não é só a imprensa que estará sendo atingida, mas também a democracia, realça. Na ação, o PTB requer, em caráter antecipatório e liminar, a pronta sustação das decisões já proferidas e que venham a ser proferidas pelo ministro relator no âmbito dos inquéritos número 4781 e 4828, que violam o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação,
de informação e de imprensa e que determinam medidas de censura, diligências de busca e apreensão, proibição do exercício do jornalismo e decretação de prisões sem que haja fundamentos legais, materialidade e real risco à ordem pública, bem como afastando toda interpretação que autorize a prática desses atos inconstitucionais. E, ao final, que seja julgada procedente esta DPF para que se declare a nulidade dos atos praticados ora impugnados, bem como de quaisquer outros que venham a ser produzidos e aqui não abordados, bem como a declaração da inconstitucionalidade da interpretação que busca limitar o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa, nos termos da Constituição Federal de 1988. Ouça a descrição dos fatos na ação por descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PTB, que mostra como os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes ameaçam a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. Esta ação por descumprimento de preceito fundamental tem como finalidade reparar e evitar futuras lesões a preceitos fundamentais resultantes de atos do poder público, no caso, atos judiciais, que vêm violando explicitamente o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa, enquanto preceitos fundamentais, nos autos dos inquéritos número 4781 e 4828, ambos do STF e de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os referidos inquéritos, conduzidos ao arrepio da Constituição Federal, violando direitos e garantias fundamentais, como já se suscitou, a título de exemplo nas ADPFs número 704 e 719, tem perseguido sistematicamente jornalistas e indivíduos com exposição pública relevante que, dentro da sua esfera de liberdades assegurada pela Constituição Democrática, manifestam-se criticamente acerca do atual cenário de graves instabilidades políticas e jurídicas pelo qual passa o país. Não há como negar que o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, vem atuando dentro da esfera política, afastando-se da sua função jurisdicional, sendo constante a concessão de entrevistas por membros dessa corte, nas quais a manifestação de opiniões que fogem das suas competências típicas, tecendo críticas às atividades exercidas pelos outros poderes, manifestações que ameaçam a estabilidade das instituições, o que, em países onde a separação dos poderes existe e é respeitado, não é tolerado, pois se conhece o real risco de ruptura que gera. Reiteradamente, o ministro relator dos inquéritos 4781 e 4828 vem proferindo decisões que têm como objeto a censura de opiniões e manifestações, em especial daqueles que criticam a atuação da Corte dentro e fora das suas competências constitucionalmente previstas. Sob o pretexto de que tais manifestações atingem a honra, a imagem e até mesmo a segurança dos ministros do STF, medidas excepcionais, como a prisão, são decretadas sem que fundamentos concretos sejam apresentados e sem que as partes atingidas por essas medidas extremas tenham conhecimento do teor dos inquéritos e das decisões que resultam no cerceamento da sua liberdade de locomoção, de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. Um regime democrático exige a liberdade de manifestação e de circulação de informação. E é só por meio de uma imprensa livre que os cidadãos são informados acerca da realidade, o que possibilita que o seu senso crítico seja desenvolvido, tornando possível a formação de opiniões. Não há democracia sem debates livres e sem meios de circulação de informações, críticas ou não. A censura, seja ela prévia, seja ela posterior, é incompatível com um Estado democrático de direito. A maior prova disso foi o entendimento dessa Suprema Corte de que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988, conforme se depreende do julgamento da ADPF 130, de relatoria do ministro Aires Brito.
As visões autoritárias que buscavam censurar e impedir a livre circulação de informações não encontram espaço no texto da atual Constituição da República. Medidas intimidatórias que busquem desestimular o trabalho daqueles que se dedicam a propagar informações ao público, sejam essas informações críticas o quanto forem, não podem ser aceitas, em especial quando praticadas pela Corte, que tem como função institucional resguardar a Constituição de 1988. O guardião está vinculado à letra da Constituição, da mesma forma que todos os demais indivíduos e instituições. O STF não é maior que a Constituição. Os seus ministros não são mais importantes do que o cidadão comum. Eles estão ali exercendo um munus público, devendo atender ao que determina a Constituição e não à voz das ruas ou às suas opiniões particulares. O seu motivo de existir é a própria Constituição. Não há como inverter essa ordem lógica. O fundamento de validade dos atos praticados pelo STF é a Constituição de 1988. Qualquer ato praticado em desconformidade com a sua redação e essência deve, de imediato, ser expurgado da ordem jurídica. Quis custodiet ipsos custodes? Quem vigia os vigilantes? Quem guardará os guardiões? No caso brasileiro, os próprios guardiões guardam a si mesmos. E, aparentemente, as normas às quais devem observância não parecem mais lhes preocupar. No âmbito dos referidos inquéritos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, diversos jornalistas têm sofrido um assédio judicial constante, assistindo à arbitrária violação de direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal, considerados preceitos fundamentais, sem que saibam ao certo o que fundamenta a adoção de medidas excepcionalíssimas em seu desfavor, como a decretação de prisão temporária e buscas e apreensões midiáticas, a suspensão de mídias sociais, proibição de jornalistas de trabalharem, dentre outras medidas típicas de regimes autoritários que, distorcendo os dispositivos normativos, censuram a imprensa. Não é por menos que o Brasil figura na posição 107 de 180 no ranking de 2020 da World Press Freedom Index, dos Reporters Without Borders. Ao detalhar a situação pela qual passa o Brasil, afirma no seu sítio que a confidencialidade das fontes dos jornalistas está sob constante ataque e muitos repórteres investigativos foram submetidos a processos judiciais abusivos. A partir do momento em que um jornalista decide apresentar fatos controversos, inquietantes e provocadores, empregando métodos investigativos para possibilitar a existência do debate e até mesmo de controle das instituições democráticas, passa a correr riscos. Mas veja-se, não se está a falar de riscos de retaliação de criminosos, mas sim das próprias instituições democraticamente instituídas. Infelizmente, são vários os exemplos que ilustram como essa danosa postura do STF, em especial a do ministro relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que são, diga-se de passagem, típicos casos de ações de regimes autoritários que não têm respeito nem deferência alguma à Constituição, às leis e à soberania popular, vem afastando o STF, o guardião da Constituição, da sua função constitucionalmente prevista, ampliando seu campo de atuação por vontade própria, sem que existam meios para freá-lo. Qualquer indivíduo preocupado com a preservação do regime democrático de direito tem motivos para se preocupar. E é diante desse tenebroso cenário que o papel dos jornalistas e de todos aqueles que se dispõem a participar do debate público, informando e debatendo, ainda que de maneira crítica, se mostra indispensável. Um dentre os diversos casos que merece destaque é o da revista Cruzoé e do sítio O Antagonista, que, por decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, censurou uma reportagem referente ao ministro do STF, Dias Toffoli, hoje presidente dessa corte. No dia 15 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes determinou monocraticamente a censura, ordenando que a revista Cruzoé retirasse do ar imediatamente
a reportagem de capa da revista, intitulada O Amigo do Meu Pai. Essa decisão também se estendia ao antagonista. Além de impedir a veiculação da matéria de cunho informativo, a decisão determinou a intimação dos responsáveis pela publicação da reportagem para prestar depoimento. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma matéria que veiculava conteúdo informativo de interesse público havia claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. Se esqueceu o ministro que a matéria foi produzida levando em consideração um documento presente nos autos da Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht, respondendo a um pedido da Polícia Federal, afirmou que o codinome Amigo do Meu Pai correspondia a Dias Toffoli. Ou seja, trata-se de um documento formalizado em um procedimento legal. Os censurados nada mais fizeram do que informar o teor daquela documentação, não cabendo em hipótese alguma a alegação da Procuradoria-Geral da República de se tratar de caso de fake news, já que o documento existe. Pensa-se que, caso a matéria fosse hábil a ofender o ministro Dias Toffoli, deveria ter procurado as vias ordinárias para ser reparado e não recorrer ao inquérito que ele mesmo determinou a instauração e escolheu sem sorte o relator. É inaceitável a utilização de instrumentos estatais para atender a interesses pessoais. Foi dada à reportagem censurada uma roupagem que não lhe servia. Uma suposta ofensa à honra do ministro Dias Toffoli foi transformada em uma ameaça à instituição STF, de modo a enquadrá-la no inquérito das fake news, sem que a reportagem veiculasse uma, já que baseada em um documento real e existente. Observe-se que a reportagem se limitou a informar os fatos, uma realidade documentada. Não inventou a existência de um documento para criar um fato político via fake news, como fez parecer a decisão do relator e o parecer da PGR. É importante recordar que, nesse caso de censura, integrantes da própria corte se posicionaram contrários à medida de censura adotada. O ministro Marco Aurélio, na ocasião, em entrevista à Rádio Gaúcha, classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes como mordaça. Mordaça, mordaça. Isso não se coaduna com os ares democráticos da Constituição de 1988. Não temos saudade de um regime pretérito. Não me lembro, nem no regime pretérito, que foi um regime de exceção, coisas assim, tão violentas como foi essa. Agora o ministro deve evoluir, deve afastar evidentemente esse crivo que ele implementou. O ministro Celso de Mello se manifestou afirmando que a censura, ainda que ordenada pelo Poder Judiciário, é ilegítima, autocrática e incompatível com liberdades fundamentais, com a liberdade de expressão e de imprensa. Ainda destacou que eventuais abusos de liberdade de expressão poderão constituir objeto de responsabilização a posteriori, sempre, porém, no âmbito de processos judiciais regularmente instaurados, nos quais fique assegurado ao jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de exercer de modo pleno, sem restrições, o direito de defesa, observados os princípios do contraditório e da garantia do devido processo legal. Dentro do próprio STF paira um dissenso acerca dessas medidas que atropelam os meios próprios para apurar eventuais abusos de liberdade de expressão. Não se pode discordar com uma reportagem ou fala jornalística e, violando a ordem jurídica vigente, adotar medidas como a censura, buscas e apreensões e até mesmo prisão. É nítido o caráter intimidador de tais medidas, incompatíveis com o Estado democrático de direito brasileiro. Outra situação que merece atenção pela gravidade das violações a preceitos fundamentais são as buscas e apreensões decretadas nos autos desses inquéritos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Para citar 2 exemplos, foram objeto de busca e apreensão os jornalistas Alan dos Santos, do Terça Livre, e Bernardo Küster, do Brasil Sem Medo. O primeiro foi alvo de 2 mandados de busca e apreensão, um mandado em cada inquérito. O argumento comumente utilizado pelo relator dos inquéritos é o de que os documentos e informações juntados aos autos dos inquéritos fornecem sérios indícios da prática de crimes.
Ocorre que até a presente data não foi fornecida a íntegra dos autos de nenhum dos 2 inquéritos a nenhum dos investigados, impossibilitando-se ter conhecimento da existência de fatos que justifiquem as medidas extremadas tomadas contra os investigados. O jornal Folha Política também foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, oportunidade na qual foram apreendidos equipamentos do jornal, impossibilitando a continuidade das suas atividades, ação equivalente ao fechamento do jornal. Em um Estado democrático de direito, o fechamento de um jornal é ato intolerável, em especial quando a ordem é emanada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos do Folha Política, o delegado encarregado da operação não soube dizer qual era o crime sendo investigado, tendo mencionado vagamente fake news e financiamento de manifestações antidemocráticas. O ministro relator separa os documentos que quer e os disponibiliza, negando acesso à íntegra dos autos, violando a própria jurisprudência sedimentada pela Corte no enunciado da súmula vinculante número 14, o que é objeto da ADPF número 719. Ambos alvos das buscas e apreensões se manifestam publicamente, tecendo críticas ao atual cenário pelo qual passa o país, criticando também, quando se mostra pertinente, a atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto na sua atuação jurisdicional como na sua atuação política. Ocorre que as críticas parecem não ser bem aceitas por alguns membros da Corte, motivo utilizado para a instauração dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que são obscuros, violam direitos e garantias fundamentais dos investigados e dos seus advogados, têm objetos amplos e são conduzidos de forma inquisitorial, não concedendo sequer acesso à íntegra dos autos. Uma crítica a uma ação de determinado ministro pode ser considerada um ato antidemocrático em um piscar de olhos. Uma simples contestação das condutas da Corte pode ser considerada uma tentativa de atacá-la. Uma notícia puramente informativa, ainda que com teor crítico, pode ser considerada uma fake news, ainda que baseada em fatos documentados, como ocorreu no caso da revista Cruzoé e do sítio Antagonista. Ou seja, a liberdade de expressão em sentido amplo e a liberdade de imprensa estão com os seus dias contados, já que estão constantemente sendo submetidas à censura realizada pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. A árdua luta da imprensa por liberdade de se manifestar, de informar, de esclarecer e propiciar o debate parece estar se perdendo frente a um avanço autoritário que busca intimidar todos os que não concordam com tudo o que é feito e decidido por essa Corte. Aparentemente, os esforços empregados para reconhecer a extensão e intensidade da liberdade de expressão e de imprensa, quando do reconhecimento da incompatibilidade da lei de imprensa com a nova ordem constitucional, inaugurada em 88, estão fluindo pelo ralo. Como antes dito, são diversos os casos nos quais a liberdade de expressão e de imprensa tem sido ameaçada por decisões e ações dessa Corte. São casos de censura, de buscas e apreensões sem que haja fundamentos que autorizem medidas tão excepcionais, além de se tratar da via inadequada, inquéritos instaurados pela própria vítima que os conduz e depois julgará os fatos apurados, e de prisões abusivas. Um dos casos mais emblemáticos é o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi arbitrariamente preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos, tendo permanecido detido por 10 dias. Ainda determinou o ministro relator que Oswaldo Eustáquio fique afastado de suas redes sociais em um ato claro de censura, tolhendo a sua liberdade de expressão, bem como a provisão de seu sustento e de sua família. A atual Constituição não prevê a censura prévia. Pelo contrário, ela é bem clara ao tratar sobre o tema no seu artigo 5º, inciso 9º, afirmando que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, caso haja um exercício abusivo da liberdade de expressão e de imprensa, existem remédios próprios para corrigir os eventuais danos causados, como afirmou o ministro Celso de Mello
não cabendo a quem quer que seja censurar o exercício desses direitos. A prisão de jornalistas é ato típico de regimes autoritários antidemocráticos. Uma das alegações sustentada pelo ministro relator ao decretar a prisão de Oswaldo Eustáquio foi a possibilidade de fugir do país. A pergunta que paira no ar é: fugir do quê e de quem? Em momento algum foi intimado acerca de procedimento investigatório algum. Não havia ordem de que estaria proibido de transitar livremente pelo território nacional. Ou seja, tal justificativa não parece plausível, aparentando ser uma tentativa de justificar o injustificável, a prisão de um jornalista por exercer liberdades que lhe são asseguradas pela Constituição Federal de 88. Esse conjunto de fatos, aqui exemplificados pela censura sofrida pela revista Cruzoé e pelo sítio Antagonista, pelas buscas e apreensões infundadas e abusivas sofridas por diversas pessoas que, dentro das suas liberdades constitucionalmente asseguradas, criticam a atuação do Supremo Tribunal Federal, citando-se como exemplo o ocorrido com Alan dos Santos e Bernardo Küster, e a gravíssima e abusiva prisão de Oswaldo Eustáquio, demonstram claramente a violação de preceitos fundamentais que vem sendo perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no âmbito dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, o que se passa a demonstrar a seguir.